Bolsonaro causa constrangimento entre aliados. O exílio de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos tem deixado a situação entre seus aliados cada vez mais constrangedora. Valdemar da Costa Neto está tão irritado que parou de atender às chamadas do ex-presidente. Todos os contatos do capitão são para reclamar da Michelle e da falta de remuneração. Para de ficar mostrando tanto a Michelle! Eu sou o cara! Pô, tá faltando um dinheirinho aqui! Não é barato aqui, pô. Estados Unidos é caro. Para tentar acalmar os ânimos, Flávio foi ao Twitter dizer que o pai voltaria ao Brasil no dia 15, mas rapidamente foi repreendido e precisou corrigir a informação de que a data de retorno era provável e não confirmada. A gafe foi entendida como mais uma demonstração de fraqueza do mito. Os parlamentares do PL estão divididos sobre a permanência de Bolsonaro nas terras dos Yankees. Alguns acham urgente que o ex-presidente venha ao Brasil para liderar a oposição contra Lula, enquanto os outros defendem que ele continue no exterior após o escândalo de joias da Michelle. É uma situação, meus amigos, muito ridícula. É uma situação ridícula. Eu fiz uma thread hoje, tá? O Junito da galera até poderia levantar a thread, colocar ela naquele formato escuro pra dar uma leitura aqui, e eu leio e comentar, porque é uma thread muito boa. Mas tem a ver o seguinte, tá? Como a ascensão do bolsonarismo transformou um fenômeno, que era um fenômeno verdadeiro de mudanças e de causas no ser da sociedade brasileira, numa luta picareta pra puxar saco de um cara, tá? Porque olhando assim, se eu pudesse explicar de forma clara o que acontece no Brasil, é que o brasileiro é, antes de tudo, um cínico. E mesmo quando ele faz demonstrações de radicalismo, ele o faz de forma cínica, de forma fingida, objetivando vitórias de curto prazo que obedeçam a projetos pessoais de poder, de carreira, de grana, né? Então, o que acontece nessa história que a gente olha aqui, né? O Bolsonaro e os bolsonaristas, eles enxergaram as ferramentas de rede social como instrumentos de crescimento pessoal e de construção desses projetos que eu descrevi. Então não há mais causa nenhuma. Há o culto. Porque se houvesse uma causa assim, nós somos profundamente anticomunistas, estamos aqui para enfrentar o PT. Quem disse que é enfrentar o PT? Ora, todo dia surge um escândalo novo do Bolsonaro. Abandone o Bolsonaro e vá enfrentar o PT, ué. Faça isso, mas não fazem. Não conseguem abandonar o cara. O cara fica voando, pairando igual um encosto. Eu vi hoje um perfil no Twitter que que fez um tweet bem interessante. Ele falou o seguinte: olha, olha só, aguardem a eleição e vão falar o seguinte: pessoal, esquecem o Zema, deixem o Zema de lado. Precisamos voltar na Michelle Bolsonaro, senão o PT volta. Quem aqui duvida que não é isso que vai acontecer? Que todas as pessoas que ficam buscando alternativas ali, dialogando com o bolsonarista, não vão tomar uma parada dessas na hora. Hã? É óbvio que isso vai acontecer. Vai todo mundo tomar na cabeça. Porque o bolsonarista, antes de tudo, tá lá para servir ao Bolsonaro de forma cínica. E todos ganham alguma coisa com isso. Todos ganham. Então a gente parou de acreditar em causas, e o que o Brasil faz é o seguinte: ele imita a política americana. Então é o Lula abaixando a cabeça pro Biden, o Bolsonaro abaixando a cabeça pro Trump, e aí uma massa de influenciadores e deputados dos dois lados, submissos, canalhas, que sabem que estão mentindo e que entenderam as ferramentas das redes sociais para manipulação, aí usam essas ferramentas, sabem que tem otário que tá, e tem milhões de otários prontos para cair, e é isso. Não há mudança no país, não há nada sendo honesto sendo feito, porque ninguém tá afim de fazer nada. Essa é a real. Muda o título para um título mais forte. Só deixa eu fazer um... Antes de a gente fazer ler a tua thread. Um gado entrou aqui na live e no começo falou: essa live de vocês não passa de 1.000 pessoas. Tá com 1.200 em 7 minutos agora. Então tá bom. Vamos ler a tua thread, Renan Santos? Vamos. Quer você ler? Lê aí que eu vou comentando. Eu? Eu não consigo ler daqui. Tá, eu vou começar. Ó. Bolsonaristas chamam o caso escandaloso do colar de 16 milhões de cortina de fumaça. Dizem que é a estratégia do PT. Isso só demonstra o que sempre dissemos. A existência de Bolsonaro e seu governo desastroso elegeram o PT, e seu rastro de cagadas ajudam a mantê-lo, tá? É o seguinte,
vão surgir inúmeros escândalos do bolsonarismo ao longo dos próximos dias, e é óbvio que vão usar isso como cortina de fumaça. Eu vejo os bolsonaristas falando, isso é cortina de fumaça, isso é cortina... Olha, pode ser que o PT está usando de cortina... Pode ser. O problema é que houve o escândalo do Colar ou não? Ah, houve. Houve. Ou vão negar? O Bolsonaro aqui, ó... o chefe da Receita foi demitido. O ex-chefe, por causa da retenção dessas joias. Os ofícios do Bolsonaro lá, da turma do Bolsonaro lá pra pegar as joias, estão todos lá. A matéria do Estadão é clara, é cristalina. E os bolsonaristas estão em pânico porque atinge a Michelle também. E, pô, a Michelle era a saída honrosa deles, né? Tipo, não, a gente não é bolsonarista, a gente tá com a Michelle. Tá? Vamos pro segundo tweet. Da thread. Tá ali já. Há um estoque infindável de crimes, privilégios e pilantragens dessa família maldita a ser explorado pelo PT. Se o bolsonarista que fica repetindo faz o L fosse realmente preocupado em enfrentar o PT, largaria a mão desse idiota e faria oposição. Mas não é o caso. Porque olha só, meus amigos, se você quiser ter uma luta clara e direta contra o PT, você tem uma massa de opositores, tem um Nicolas gigante, todo mundo grandão. Ora, é muito simples. Vá lá, abandone o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro de lado porque ele está atrapalhando com as cortinas de fumaça que usam ele e enfrente o PT. Porque você não vai poder falar que, não, é moralmente necessário fazer uma defesa do Bolsonaro, porque não é. Porque, assim, só trouxa, só muito gado vai falar que um escândalo como esse, de uma joia, e desculpa, fosse no governo Lula, tava todo mundo falando e com razão, até porque o Lula também se apropriou de coisas, né, verdade precisa ser dita. E agora não, com o mito não. A gente tem que passar, assim, a joia da Michelle é diferente. Ela poderia ser verde e amarela, né? Vamos lá. O bolsonarista é, antes de tudo, vassalo do Bolsonaro e quer que você aceite a pilantragem dessa gente goela abaixo, mesmo que isso ajude o PT. É uma postura suicida para a direita. E esse é o ponto. Se manter submisso a isso, como essa direita faz, é ajudar o PT. O PT é beneficiário direto do cabresto que o bolsonarismo coloca nesse campo e que faz com que pessoas e outros agentes se submetam. Perceba, quantas pessoas que não eram bolsonaristas se tornaram bolsonaristas ao longo dos últimos anos apenas por interesse? Coloque o nome aqui no chat. Quantos não fizeram isso? A pessoa se torna bolsonarista por ocasião para pegar voto, grana, like, view. Ela não acredita naquilo, mas ela faz em nome desse interesse mais comezinho. Então o bolsonarismo gera essa massa, ele gera incentivos para você ser um submisso, para você ser um pilantra. Os incentivos estão todos lá. Tá dando um problema técnico o programa? Claro que sim, mas eu não tô brigando com vocês. Não estou brigando, fiquem tranquilos, vou continuar aqui. Tá? Prosseguindo. Entenda, portanto, outras cortinas de fumaça, leia-se crimes, vão aparecer, pois Bolsonaro e sua família eram uma gangue asquerosa e burra, que roubou e matou como qualquer político ladrão da Baixada Fluminense. Se o PT se beneficia, é porque conta com a burrice do adversário. O Bolsonaro, a corrupção bolsonarista sempre foi uma corrupção de baixo clero. Sempre foi essa coisa assim, esconde esse colar aí na mala e passa ali pra esconder da Receita. É a roubadinha, é a rachadinha. Que ela é pequena e fica no diminutivo quando você compara com o petrolão. Mas ela é regular. Ela é regular. Na regularidade ela se sustenta. Vamos lá. Vamos lá. Não à toa, o PT foi contra o seu impeachment e vive de remoer seus erros na pandemia e tentativas de golpe de Estado. Só corremos risco nas redes, pois bolsonaristas mentiram em escala industrial sobre remédios e urnas. Só temos ladrão no Planalto, pois o governo anterior foi um lixo. Ora, Bolsonaro não caiam nessa conversa mole. Ai, faz o L. Ai, peçam... Eu vi o Pânico falando isso, chamou lá um cara lá, o Zé Mané. Não, o MBL tem culpa nisso. O MBL não tem culpa de nada. O cara rouba no mandato, faz um mandato lixo. 700 mil pessoas morrem durante uma pandemia. O Brasil se torna um dos países com o maior número de mortos na pandemia. O Brasil é atrasado na resposta dura que tem que dar à pandemia. O cara tenta um golpe de Estado, é PEC kamikaze, é reforma que não vem, é orçamento secreto, é compra do parlamento.
É petista na PGR. É bajulação ridícula ao Donald Trump. Imagem queimada no mundo inteiro. Ah, não, mas a culpa é do Danilo Gentili, é do MBL, é do Reni. Toma banho. A culpa é do Bolsonaro. E o PT sabe disso, tanto que o PT não quis impeachment. O PT quis o Bolsonaro lá. O PT perderia para outros adversários, assim como o Bolsonaro ganharia. Ele teria dificuldades para ganhar na eleição de 2018 de outros adversários que não o Haddad. O PT e o Bolsonaro precisam um do outro. Não à toa, não sou eu falando, foi o próprio Eduardo Bolsonaro que disse que era bom o Lula sair da cadeia, porque isso ia levantar o sentimento antipetista na sociedade. Olha só que estrategista, né? Aí perdeu pro PT. Só que nos culpa. Vamos lá, próximo. A briga do bolsonarismo é para manter o cabresto na direita, só isso. Por isso colocam uns patéticos para bater no MBL. Por isso o Brasil Paralelo faz documentário fingindo ser crítico, mas endossando o Bolsonaro. Por isso seus deputados ficam pedindo o retorno do mito em reuniões, que aliás é uma coisa que eu demonstrei aqui, né? Os deputados bolsonaristas, eles estão precisando de... Volta logo, mito, a gente precisa de algum tema. Os caras são tão desorientados que o que eles fazem como oposição é coisa estética. Eu vou comentar nos posts abaixo, né? Não tem materialidade a ação oposicionista dele, não tem diálogo, não tem formação de bloco, não tem nada. Todos eles esperam assim, ó, preciso fazer algo que agrade o Bolsonaro, que agrade a pauta bolsonarista, que bata no meu adversário. Ah, mas não posso bater no Xandão que eu não quero perder minhas redes. Então, eles ficam assim, igual um cachorro esperando o dono chegar em casa. Por isso que eles estão desesperados pro retorno do Bolsonaro. Vamos lá. Próximo aqui. Logo mais vão espancar o sonso do Zema ou o Tarcísio. É questão de tempo. Depois vão usar perfis falsos e lacaios para campanhas de cancelamento. Vão chamar manifestações pelos direitos do Bolsonaro. E o jogo segue ridículo como tem que ser. Que é exatamente isso. O bolsonarismo não tem espaço para... Então fica esses liberais, né, as turma novista, aguardando, achando assim, não, vai surgir a sua chance, aí os bolsonaristas vão se juntar. Não. Calma, homem. Então logo o bolsonarismo tem uma alternativa para colocar no lugar do Bolsonaro, que vai ficar inelegível, tipo a Michele, ou mesmo o Eduardo, eles se reorganizam. Ah, não, a alternativa é aqui. Para derrotar o Lula é o Eduardo. Para derrotar o Lula é a Michele. Para derrotar o PT, agora eu preciso tirar o PT. Não, aguarda aí, Zema. Você aguarda aí com o Guedes aí. Ah, não quer? Toma cancelamento. Ah, é comunista, sempre foi tucano. Como se vocês não soubessem que sempre foi esse o método bolsonarista. Vamos lá. Então surgirá outro crime, outro colar de 16 milhões, outra motociata financiada com dinheiro público, e eles vão defender como se nunca houvesse amanhã, moralmente subjugados por um culto cínico e ridículo que já levou toda a sua consciência. Que é o que eu falei no começo. Para você ficar trabalhando esse cinismo e entendendo que o seu eleitor e o seu seguidor é uma pessoa idiota, incapaz de entender as contradições, que é capaz de engolir qualquer coisa dentro de um culto, você se torna um monstro. É um culto cínico e ridículo. O culto é necessariamente patético e é necessariamente cínico. E para você ser essa pessoa patética e cínica ao mesmo tempo, entregando sempre um teatro ridículo, que é o que os deputados bolsonaristas e os influenciadores bolsonaristas fazem, Jovem Pan faz, que é o programa Pânico faz. Para você fazer isso, meu amigo, sua moral, seu espírito inteiro, sua consciência, ela tem que estar completamente destruída. Você já não usa mais sua consciência pra nada. Ali virou só um game de resultado. Vamos lá. Já? Só lhes resta falar, faz o L com um cara bestializado de que não tem mais nenhum argumento. E depois xingar o Lula de Nine ou Lula Arápio. Até porque não conseguem enfrentar sequer os deputados do PT. E organizar vídeos curtos de falso enfrentamento pra engajar as redes com nada. Prossegue. Eis o jogo de boçais como Nicolas e companhia, um eterno game de submissão e manipulação, com ações inócuas mais barulhentas, denúncias de deslealdade ao líder e facilitação do trabalho do adversário. E quer saber? Seu eleitor merece. Continua. O eleitor é tão pilantra quanto o eleito. Ele sabe das contradições da roubalheira e simplesmente não liga. Não há reflexão para além do binarismo mais básico. Já era assim com o eleitor petista, porque não seria com o seu oposto? Eleitor e eleito são cúmplices. E essa é a Red Pill do dia. A Red Pill do dia é: não tem trouxa nesse game. Esse eleitor que aceita tudo, ele toma uma decisão de aceitar tudo
que é uma decisão moral também, é uma escolha, em nome desse pertencimento a um grupo e do vale tudo do grupo contra o seu adversário faccional, tá? O eleitor não é cúmplice. Todos vocês já conversaram com um bolsonarista. O cara entende o que tá falando. Ninguém é 100% otário. Lógico, assim, tem casos raros em que a pessoa é completamente otária, tá? Mas ninguém é ninguém, assim, é muito raro ter um caso desse. A maior parte das pessoas sabe e finge que não liga. Tem um senhor que vem sempre aqui no escritório, eu gosto dele. E ele é bolsonarista, mas ele sabe que a gente é o MBL, ele até gosta da gente. Mas quando eu falo uma contradição do bolsonarista, ele só faz assim, ó, ah, é verdade? Nossa. E assim, entra por um ouvido, sai pelo outro, e ele finge que não aconteceu. Esse fingir que não acontece, que é o do colar, as motocicletas, é uma decisão moral. É uma decisão que o cara faz, é uma escolha, fala, pô, fui colocado contra a parede aqui, não, mas ainda vou continuar, eu vou aceitar mais isso em nome do Bolsonaro. Esta aceitação e essa cultura, que é uma cultura cínica, que é uma cultura de que gente não quer mais nada, não sonha com mais nada, que já não olha o Brasil como uma perspectiva nova, mas simplesmente quer o seu líder de facção na posição de poder, é a postura, cara, de quem já não acredita em mais nada. Passou o período das grandes causas, que foi 2013, 14, 15, 16, 17. Não tem mais causa nenhuma. Se vocês olharem direitinho, ninguém defende causa alguma. A causa só serve para as pessoas quando ela atende o líder. Então, quando a causa da liberdade de expressão é boa, ela serve para defender o deputado bolsonarista lá contra o Xandão. Ai, liberdade de expressão. Mas quando é o Bolsonaro que tá calando, cala a boca. Você quer que o PT volte? Shhh. Não, vamos censurar esse Danilo aí, porque esse cara faz crítica dentro do campo da direita. Prende o MBL. Ah, liberdade econômica. Mas depende, precisa fazer uma PEC kamikaze pra gastar mais do que o governo pode. Não, aí faz uma PEC kamikaze. Então as causas, elas são condicionadas ao seu efeito positivo ao líder. E o líder, no caso, é o Bolsonaro. E não pense que não é assim na esquerda, tá? Porque quem bate em Chico também bate em Francisco. Na esquerda é assim. Se é pra defender banco, agora eles defendem. Aconteceu uma coisa engraçada, que a esquerda toda era pró-Rússia. Agora que o Lula foi obrigado, humilhado a ceder pro Biden, aí vem o Emir Sader, que é um puxa-saco, uma dessas figuras grotescas do petismo, né? Aí o Emir Sader, não, veja só, pera um pouquinho aí. Veja só a Rússia, não sei o quê, temos críticas. Ele passou a ser crítico à Rússia. Já tava defendendo a Ucrânia. O Emir Sader. Anti-imperialista. Aí tá tendo... Como é que é a lógica de funcionamento dessa galera? Submissão, aceitação, oportunismo, cara de pau e o entendimento de que o eleitor tudo aceita. Porque o eleitor não é apenas trouxa, ele é cúmplice. Cúmplice. Nada disso que acontece no Brasil acontece impunemente. Todos os anos pares tem uma eleição e tem um eleitor que vai na urna ser cúmplice de um bandido que ele sabe que é bandido. Ele tem certeza que é bandido. E o eleitor toma essa decisão que é moral de manter o bandido dele lá. Ele toma uma decisão moral de comunicar isso para as pessoas ao redor dele. O eleitor toma essa decisão. E nós não podemos ficar assim, o brasileiro é enganado pela classe política. O brasileiro sabe o que faz. Ele faz uma escolha. Eu vi, assim, essa thread, eu vi o Bisotto, ele fez uma crítica, falou assim, olha, Renan, você não pode criticar, a thread é ótima, você não pode criticar o eleitor, porque se o eleitor fosse capaz de compreender tudo, ele lideraria e não seria liderado. Mas é que eu nunca acredito que existem papéis 100% de condutor e 100% de conduzido. E eu acho que existe uma coisa na natureza do brasileiro, que é aquela coisa que, assim, o brasileiro é rebelde e arredio de uma maneira malandra, e não estou aqui falando de forma crítica, tá? O brasileiro é desconfiado de autoridade, ele é insubordinado e naturalmente indisciplinado. Isso é bom, isso é uma característica boa para você escapar, inclusive, de regimes autoritários. Por isso que o autoritarismo nunca funcionou direito aqui. Mas também é por isso que a nossa lei não funciona direito. E essa característica se dá, inclusive, na relação de eleitor e eleito. E essa relação, que é uma relação ativa, ela se dá nesses casos também. É o bolsonarista que ignora um negócio aqui, não porque apenas é trouxa, mas também porque sabe, que faz uma escolha. Tá?